salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez comentarei sobre o homem sem casa própria, né? Pessoal, o que tem imperado hoje em dia nos relacionamentos, né? Se não o materialismo, né? Porque novamente, pessoal, tem como funcionar um relacionamento que só é baseado no que o outro pode proporcionar, né? Porque hoje em dia o homem está valendo o que tem para praticamente todas as mulheres, né? Lógico que para toda regra tem sua exceção, né? Mas parece que a superficialidade venceu nos tempos modernos, né? Antigamente, lá para a década de 1930, década também de 1940, acrescentando também a década de 1950, bastava apenas que o homem fosse honesto, para que ele pudesse ter algum tipo de relacionamento, né? Mas hoje em dia não são questões intrínsecas ao ser humano que estão contando, né? O homem tem que ter carro, casa, moto, porque senão ele não tem chance nenhuma, né? Assim, é justamente dessa forma que está funcionando o mercado de relacionamentos, né? E logicamente, novamente, trazendo à tona, né, o fato de que, funciona um relacionamento onde ao qual somente o materialismo é levado a questões materiais, né? O materialismo é levado em consideração, né? Eu acredito que não tem como funcionar, porque o homem, quando ele ficar sem o carro, né? Quando ele não tiver mais o carro ou até mesmo a casa própria, pode ser que esse relacionamento, é muito provável que esse relacionamento termine, né? Porque aquele relacionamento só foi construído apenas por questões supérfluas, né? Em detrimento de questões intrínsecas ao ser humano, tá? É sobre isso que se trata. Tem como funcionar? Acredito que não, pessoal. Acredito que é muito provável que não, né? Porque mas é só o homem, né? É só o homem chegar amanhã e dizer para a mulher que não tenho mais a minha casa própria. Pessoal, isso é uma realidade. Por quê? Novamente, a superficialidade está tem cada vez mais ganhado destaque, né? Mas enfim, pessoal, né? Eu acredito que a gente deveria voltar aos moldes antigos, né? Não querendo alterar o status quo, né? O status quo atual, a gente tem que aceitar o cenário do relacionamento ao qual ele se encontra, mas também a gente não quer dizer que a gente tem que compactuar. A gente tem que aceitar, mas não compactuando, certo? Entendo dessa forma, né? Tem gente que quer se desdobrar. Eu acredito que o caminho não é mover montanhas para ter um relacionamento, né? A não ser que tu queira se desdobrar, fazer mil e umas coisas para poder obter esse tipo de situação. Pessoal, vai chegar no momento que já vai virar o quê? Vai virar rastejamento, né? E não é assim que funciona para que haja um relacionamento saudável, né? Entendo dessa forma. Se um lado tá tendo só benefício e o outro lado não tá tendo nenhuma garantia, então a gente não tem um equilíbrio.
entendo dessa forma, né? Se a gente só se basear por questões supérfluas, realmente não há, não há como um relacionamento desse ter um futuro, né? Agora, ao mesmo passo que a pessoa que está satisfeita sozinha, que está satisfeita sendo solteira, ok, que é o meu caso, certo? Tá? Mas, enfim, qual é o preço, qual é o preço que é preciso se pagar para se ter um relacionamento atual? É esse o ponto. A que ponto chegamos, pessoal? A que ponto chegamos, né? Aos quais o homem só vale aquilo que ele tem. Quer dizer, é uma desumanização assim, sem precedentes, sem precedentes, né? Hoje em dia, para você até mesmo alugar uma casa, está muito complicado, né? E tem gente que acha que é simples, não, que é fácil. Tem gente ainda que diz isso, né? Hoje em dia, para tu comprar um carro novo, 100 mil para cima, 100 mil para cima, né? E tem mulheres dizendo que o homem tem que ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Pessoal, 90% do Brasil, por incrível que pareça, tem gente que até questionou isso outro dia comigo, 90% do Brasil ganha até 3.500 reais por mês nesse país. Quer dizer, para vocês terem uma ideia da situação calamitosa, para vocês terem uma ideia da situação ao qual o Brasil se encontra, tá? Mas a gente vê que as exigências das mulheres estão cada vez aumentando, né? E logicamente, quanto maiores as exigências, maiores as chances delas encalharem. Não tem outra. Tanto é que a gente tem visto, né? Mulheres passeando com cachorro, né? Mas sem um homem, né? Quer dizer, a gente sabe, pessoal, a gente sabe que cada vez mais a superficialidade está ganhando, né? Ao ponto de mulheres acharem que ter uma companhia de cachorro é melhor do que uma companhia de um homem, para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia da superficialidade que chegou à nossa sociedade. Antigamente a gente tinha famílias estruturadas, hoje em dia cada vez mais tem acontecido um apartheid, né, entre os gêneros. A tendência é só aumentar, porque não é um fenômeno somente no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Então, aquele relacionamento saudável que a gente via antigamente, né? Não que todos tenham sido saudáveis, né? Mas aquela estrutura que a gente tinha antigamente, cada vez mais a gente não tem visto, né? Cada vez mais tem ido para a raridade, né? Então, pessoal, é isso. O homem tá valendo o que tem para praticamente todas as mulheres, certo, pessoal? Até fiz um vídeo, né, que o homem sem carro é invisível para as mulheres, mas mesmo para as mulheres, para essa sociedade atual. Mas não só isso, pessoal. Mesmo que o homem tenha um carro, mesmo que não seja top, ele ainda, né, terá que se desdobrar para poder ter uma chance com muitas mulheres atuais, né? É o preço que se paga, Agora, quem é que está disposto a pagar esse preço, né? É esse o ponto, né? Né? Que preço, né? Será que realmente o relacionamento tem que ter preço para poder tê-los? São só reflexões que eu trago aqui, né? É lógico, né, pessoal? É lógico que há um incentivo também por parte da imprensa, né, em querer fomentar o feminismo nas mulheres, né? E isso a gente tem acompanhado desde a década de 1960, né? Esse advento, né,
a Revolução Industrial, onde ao qual cada vez mais os valores têm se invertido, né? É sobre isso que se trata, né? Então, pessoal, qual o preço, né? Qual o preço para se ter um relacionamento hoje em dia, pessoal? Acredito que um relacionamento não deveria ser precificado, né? Mas é uma opinião impopular que eu tenho aqui, né? É uma opinião impopular. Eu acredito que o relacionamento não deveria ser baseado pelo que o outro pode proporcionar, né? Logicamente que é uma opinião impopular. Tem gente que pode levar até na zoeira, né? Mas entendo dessa forma, que os moldes antigos eram melhores do que os moldes atuais, certo? É lógico que eu, enquanto solteiro, né, agradeço a Deus por se encontrar nessa situação, mas entendendo o contexto dos relacionamentos atuais, que estão se baseando muito mais pela superficialidade do que propriamente em questões mais intrínsecas ao ser humano, né? Questões mais materiais, espirituais, por exemplo, né? Então era isso, pessoal. Eram esses pontos que eu tinha para trazer nesse vídeo, né? Qualquer outro detalhe posso trazer nos vídeos mais posteriores, né? Nos vídeos novos. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.